Gênesis capítulo 2, no versículo de número 18 até o versículo de número 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Farei esta leitura na versão Nova Almeida e atualizada. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Santo Deus, nós aqui nos voltamos mais uma vez, agora, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, para que o Senhor nos abençoe na leitura, na exposição da Tua palavra. Sabemos, ó Senhor, que há algo tão importante para nós ouvirmos e aprendermos nesta manhã. Que o Senhor fale ao coração do Teu povo que aqui está, que o Senhor use, Senhor Deus, esta mensagem com graça, ó Pai, e ajude-nos a pensar a nossa vida, a nossa realidade, quem nós somos por meio da Tua palavra. Fala ao nosso coração, assim nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na década de 80, aconteceu um dos casamentos mais celebrados de toda a história, que foi acompanhado por 750 milhões de pessoas ao redor do mundo. Estamos falando aí do casamento real do então príncipe Charles e da princesa Diana. Um casamento que contou com toda a pompa, circunstância de realeza, carruagens banhadas a ouro, vestidos de noiva, convidados ilustres, uma bela festa de casamento que ficou na história, na década de 80, que marcou moda, lançou tendência para muitas pessoas. Um casamento que aparentemente aconteceria como um conto de fadas, perfeito, mas chegando ali nos anos 90, ele teve o seu fim de uma maneira triste, quando o príncipe e a princesa resolveram não continuar mais juntos, se divorciarem, porque entendem que a vida e a realidade dos dois eram completamente distintas uma da outra. Casamentos acontecem sempre, meus irmãos. Casamentos estão acontecendo em todo o mundo, de diversas maneiras, de diversas culturas, de diversas formas, e eles não acontecem simplesmente porque eles são um mero contrato humano, são alguma mera conveniência que a sociedade precisa fazer. O casamento, como nós vamos ver aqui, ele foi estabelecido divinamente, ele foi estabelecido pelo Senhor nosso Deus, e ele é trazido para o bem de toda a humanidade, de todo o gênero humano. E aqui este texto de Gênesis, ele nos dá o relato de como foi esse primeiro casamento que aconteceu na humanidade, de que forma aconteceu a união entre um homem e uma mulher, num lugar que não havia pecado, num lugar que não havia mal, num lugar que não havia nada de ruim.
Pelo contrário, se nós olharmos para o texto anterior, para o relato anterior, nós vamos ver que Deus havia plantado um jardim belo, colocado várias árvores ali, para ser a habitação do homem, para ser a habitação do próprio Deus junto do homem, um lugar que era regado por águas, por rios, por frutas, um lugar que talvez nem nos nossos sonhos mais idílicos nós poderíamos imaginar, um lugar especial, onde Deus tinha um verdadeiro relacionamento com o ser humano. Nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o dotou para ser o seu representante em toda a terra, para governar sobre todas as aves dos céus, toda a criação, para ser o seu, mais do que o seu mordomo, o seu governante ali, o seu representante. E naquele jardim tão precioso, ele colocou duas árvores, uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o teste que Deus queria fazer para o homem, a fim de poder levá-lo à perfeição. Porque quando Deus cria o homem, Ele o cria muito bom, mas Ele ainda não o cria perfeito. Ele não o cria perfeito em todas as coisas. Deus tinha ainda um propósito a alcançar, ao colocar uma árvore ali, ao estabelecer um pacto com o homem, ao fazer com que, pedir que ele obedecesse a sua voz e não comesse daquele fruto. No entanto, meus irmãos, o relato de Gênesis aqui começa com um ponto de tensão incrível, porque apesar de toda a perfeição daquele lugar, apesar de toda a beleza daquele santuário que existia, que Deus tinha plantado para o homem, para estar com ele, para ter relacionamento com ele, alguma coisa não ia bem. E é interessante que aqui então, Deus decide criar a mulher, decide criar alguém que pudesse corresponder diretamente ao homem, que pudesse olhar diretamente nos olhos dele, alguém com quem ele poderia efetivamente cumprir todos os mandatos que Deus havia dado para ele. Por isso, então, nós vemos aqui o relato da criação da mulher e o estabelecimento do primeiro casamento da humanidade. E o que nós queremos trazer e ensinar aqui por meio deste relato é o seguinte ensino: que Deus cria a mulher e estabelece o casamento para o bem do gênero humano. Moisés, como nós cremos que é o autor deste livro de Gênesis, que compilou todas as informações, que pegou de tradições orais, de tradições escritas, e escreveu tudo que aqui está, nós queremos, irmãos, entendemos que ele tinha um propósito específico ao ensinar todas essas coisas. E o seu propósito era o quê? Era ensinar ao povo de Deus que ele estava tirando, que havia saído do Egito, que estava ali nas planícies de Moabe, esperando para entrar na terra prometida, como eles deveriam entender a vida, como eles deveriam entender, valorizar a vida de acordo com uma perspectiva do Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus da aliança. Então, ele traz este ensinamento, este relato com o objetivo de mostrar para as pessoas que o Deus que nós servimos é diferente. O Deus que nos une em matrimônio é um Deus diferente daquelas culturas pagãs que vocês estão acostumados. E aqui então nós temos, esse relato está dividido especificamente em 4 cenas que eu gostaria de trazer aos irmãos aqui. E a primeira cena está no versículo 18, quando Deus decide criar a mulher. Veja que diz o versículo: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Disse ainda o Senhor, ou em outras versões um pouco mais antigas disse mais o Senhor. É claro que aqui talvez o texto está fazendo menção a
diálogo que Deus estava tendo com Adão, ou então uma afirmação da parte de Deus, como ele fez no capítulo 1, depois de cada dia, de ter criado cada coisa no seu dia, quando ele disse, isso é bom, isso é bom. O Moisés, ele traz esse aspecto, essa afirmação de Deus para cada coisa que estava acontecendo nesses primeiros 6 dias da criação. E Deus aqui então, somando-se à fala dos versículos anteriores, 16 e 17, quando ele diz para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse ainda mais, não é bom que o homem esteja só. Veja só, talvez você possa chegar nesse ponto do texto e ficar indagando, mas não era tudo perfeito? Não era tudo legal? Deus não tinha criado de alguma maneira tudo o que precisava para a subsistência do homem? Como ele disse, não é bom. E aqui, claramente, o autor está fazendo um contraste com aquilo que Deus disse que era bom quando criou todas as coisas. Essa palavra mostra continuidade, ela vai falar que Deus ainda não havia completado a sua criação, que Deus ainda não havia terminado tudo, depois de haver feito céus e terra, depois de haver feito os luminares, depois de fazer surgir o oceano, a terra seca, a vegetações sobre tudo, encher a terra de animais marinhos, de animais selvagens, de aves que estavam voando por todo o céu desta criação. Ainda depois Deus fez o homem, plantou o jardim, a criação ainda não estava completa. Haveria ainda uma necessidade. Deus quis dizer a Adão, olha, ainda não terminei a obra que eu comecei. Por isso ele disse, não é bom que o homem esteja só. E é interessante essa afirmação de Deus, a solidão para o homem não é boa. Por quê? Por que Deus está dizendo isso ao homem que ele havia acabado de criar perfeitamente? Nós vemos aqui porque o homem sozinho, ele nunca conseguiria cumprir aquilo que Deus havia mandado para ele no capítulo 1 e também no capítulo 2, de cultivar a terra, de multiplicar-se, de encher a terra, de dominar sobre os animais. Ele carecia de alguém que o auxiliasse, alguém que correspondesse diretamente a ele, alguém que o ajudasse no cumprimento do mandato social de multiplicar e encher a terra de gente, encher a terra da imagem e semelhança de Deus, como ele havia feito. Sozinho, obviamente, ele não conseguiria isso. Precisaria de que alguém que fosse ao mesmo tempo igual, porém distinto dele, o ajudasse a cumprir esse mandamento. Ele também não seria capaz sozinho de cumprir o mandato cultural de sujeitar na natureza, de sujeitar na terra, de governar sobre as coisas. Sozinho o homem não andaria num lugar, numa direção verdadeiramente boa estabelecido por Deus. E sequer, irmãos, o homem sozinho não conseguiria cumprir o mandato espiritual de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este não é bom que o homem esteja só, traz essas implicações, olhando para todo o contexto do relato de Gênesis. Moisés quer mostrar que a mulher que seria criada era algo muito importante para a vida e para o gênero humano. Veja a diferença dos relatos, talvez, que existiam no Antigo Oriente Próximo, onde os seres humanos foram criados meramente para serem escravos, criado do pó da terra misturado com o sangue dos deuses, onde a criação, segundo esses relatos sumérios, era baseada de um cadáver de um deus que existia, chamado Tiamat, de uma deusa chamada que existia Tiamat. Aqui Moisés quer fazer um contraste, ao dizer da importância do gênero humano, ao dizer que o homem ele foi criado com um propósito distinto, não para ser um escravo, não para ser pisoteado pelos deuses, mas para representar a glória de Deus sobre toda a criação.
No entanto, meus irmãos, então ele faz essa afirmação: farei para ele uma auxiliadora. E aqui duas características que são muito importantes de nós entendermos. Ele faria um ser que seria auxiliador do homem e semelhante a ele. A ideia de auxílio aqui é realmente alguém que pudesse ajudá-lo em toda a missão que ele tinha para cumprir neste mundo. Alguém que caminhasse juntamente com ele. Não que ele subjugasse como os outros animais. Não que ele, muitas vezes, olhando pela perspectiva do pecado, pisoteasse. Mas alguém que fosse juntamente com ele, cumprindo os mandatos neste mundo, os mandatos que Deus havia dado. E também a segunda característica aqui que Deus destaca, é que esta pessoa, este ser, seria semelhante a Ele. E aqui é algo maravilhoso que nós podemos destacar, porque era alguém que tinha que ter a mesma natureza que Ele. Tinha que portar a imagem e semelhança de Deus como ele portava, porém distinto. E aqui reflete muito bem, meus irmãos, o ser do próprio Deus, porque o próprio Deus, ele é um e três pessoas, ele é um em sua natureza, ou seja, todas as três pessoas da divindade compartilham a natureza, a mesma essência, eles são Deus. No entanto, são três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, não é o Filho, e assim sucessivamente. Deus, Ele é três em um, e essa pluralidade em Deus, essa unidade que existe em Deus, estaria refletida na criação do homem e da mulher. Por isso, Deus não havia completado a sua criação ainda, era necessário criar alguém que pudesse, juntamente com o homem, com Adão, cumprir tudo aquilo que Deus havia feito, mandado para o homem. Então, o que acontece? Depois dessa primeira afirmativa de Deus, dessa afirmação, então chegamos à segunda cena, de fato, deste relato, em que Deus, ele dá um trabalho para o homem, e faz o próprio homem enxergar a solidão. Talvez você possa pensar assim, não seria mais fácil Deus fazer assim, puf, estralar os dedos? Ou então dizer, haja mulher, e aparecer uma mulher na frente de Adão? Deus, ele age de uma maneira interessante aqui, ao fazer com que o próprio homem pensasse a respeito da sua solidão. Não foi uma coisa assim imposta, vamos dizer assim, mas algo que o homem teria que ele mesmo enxergar pelos seus próprios olhos, a sua necessidade. Veja o que diz os versículos de número 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome ele lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Veja, o que Deus faz em primeiro lugar? Deus, ele vai dar o primeiro trabalho da humanidade. E é interessante que Deus, ele havendo criado todas as coisas e colocado o homem como representante, ele dá de fato, não apenas no papel, se a gente pode dizer assim, esse direito de governar, mas ele de fato começa o seu desenvolvimento, o seu governo, quando Deus dá a ele a autoridade para nomear todos os seres da terra. Talvez você possa se perguntar, mas como que os animais foram chegando até Adão, assim, para ele nomear cada um, essas coisas? Isso aqui é algo que o autor ele não se preocupa em dizer como, talvez pelo ministério dos anjos, ou pela própria voz de Deus ali, porque nós cremos em muita a manifestação de uma teofania ali no Jardim do Éden, de alguma forma, Deus se relacionando com o homem, de uma forma bem audível, ou até às vezes, podendo ouvir a voz de Deus, como nós vamos ver depois no capítulo 3,
No entanto, Deus, Ele dá essa responsabilidade. E veja que nomear alguma coisa para a cultura do Antigo Oriente Próximo, não é simplesmente dar um nominho, podemos dizer assim. A ideia aqui, irmãos, não é que Adão foi lá dar nome para o cachorrinho, essa aqui vai chamar Tiana, essa aqui vai chamar Estopinha. Não, não é esse tipo de nome que ele estava dando, como a gente dá para os nossos animais domésticos. Mas é algo que representava verdadeiramente a autoridade do ser humano. Aqui, se a gente fosse ser bem contemporâneo aqui, talvez Adão fez um bom trabalho de um taxonomista. Talvez a primeira profissão do mundo tenha sido essa, taxonomia, ou seja, nomear, categorizar as coisas. A ideia aqui é que Adão foi categorizando a sua espécie, cada espécie que chegou a ele de acordo com a sua função, de acordo com o seu comportamento. Não é que ele deu o nome do cachorro de cachorro, do cavalo de cavalo, não é bem isso. Mas a ideia é que ele foi categorizando tudo aquilo que tinha na criação, separando aqueles que eram os répteis, aqueles que voavam, as suas famílias, as suas espécies distintamente. A ideia de dar nome mostra a autoridade que de fato Adão tinha sobre esses seres, sobre essa criação. Não era apenas algo passado no papel. No entanto, meus irmãos, o propósito ainda não era esse. Não somente esse, dele exercer a sua autoridade, mas dele conseguir perceber pelos pares de animais que existia macho e fêmea, que ele realmente não encontrou ninguém que fosse semelhante a ele. E é interessante mostrar aqui, porque aqui esse texto vai destacar a ideia da superioridade dos homens com relação à criação. Nós não somos seres evoluídos ou vindo de um ancestral comum ao do macaco, alguma coisa assim, mas desde o princípio Adão foi dotado de inteligência, foi dotado de capacidade, foi dotado de subjetividade, como nós vamos ver posteriormente. A ideia aqui realmente que ele poder exercer o seu intelecto para fazer essas coisas, um intelecto bem desenvolvido para poder categorizar toda a criação que Deus havia dado. Esse era o propósito aqui de Deus, e com isso Deus queria mostrar para ele, está faltando algo. A minha criação ainda não está completa. Porque Adão vendo os animais, macho e fêmea, ele olhando fazendo aquele exame, examinando o corpo, examinando as partes dos animais, ele foi vendo, esse aqui é macho, esse aqui é fêmea. Então, o que está acontecendo aqui? Eu olho para esse aqui, cada um tem o seu par, mas quando eu olho para mim, não tem um par que me corresponda. E aí então ele chega a essa conclusão. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse idônea, que fosse semelhante a ele. E a ideia realmente de semelhante é a ideia de você olhar num espelho. Você olha no espelho e você vê ali a sua imagem, um reflexo da sua imagem. E a ideia aqui para o homem era alguém que ele olhasse nos olhos de igual para igual e pudesse dizer, essa aqui faz par comigo, essa aqui se encaixa comigo, entendeu? Essa aqui corresponde diretamente a mim. E olhando para a criação, ele não viu nada disso, nada disso. É interessante, meus irmãos, nós destacarmos isso. Então, aí vem o ápice, talvez, da resolução dessa tensão que existia lá, dessa primeira pequena tensão que existia no jardim, como vai nos ser apresentada na terceira cena deste relato. Deus cria a mulher da costela do homem. Veja o que diz os versos de número 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada.
É interessante então que Deus aqui age. Deus primeiramente decide criar, depois ele mostra para o homem que é necessário a criação da mulher, ou seja, a minha criação ainda não foi concluída. Então, de que maneira Deus vai criar a mulher? Será que ele vai pegar lá do pó da terra diretamente? Será que de fato ele vai fazer um boneco de barro e soprar ali o fôlego de vida nas narinas dele, como fez com Adão? É interessante que aqui não. Aqui nós vamos ver como o próprio Augusto Nicodemos vai dizer no seu comentário deste texto, que a mulher ela foi feita de uma forma um pouco mais superior do que o homem. Ele vai dizer que ela foi tirada diretamente da sua carne, diretamente da sua costela, e isso tem um propósito muito específico no texto, irmãos. Mas antes, vejamos aqui a parte que Deus faz com que o homem caia sobre um pesado sono. Por quê que o homem deveria cair neste sono? Algumas teorias a respeito disso, deste sono de Adão, algumas teorias que falam que, primeiramente, seria feita ali quase que uma cirurgia, a primeira cirurgia que existia da face da terra, fazendo ali, retirando um pedaço, uma costela de Adão ali, para poder realmente formar a mulher. Alguns estudiosos vão dizer a respeito disso, mas também traz a ideia de que o sono profundo de Adão representava que ele não teria participação nenhuma ativamente nesse processo, que ele não teria, vamos dizer assim, após a queda, condições de dizer: fui eu que criei, eu tenho o direito de subjugar, eu tenho o direito de dominar. Aqui a atitude é completamente de Deus. É Deus quem criou a mulher sozinho. E o Adão apenas doou um pedaço de carne. Ele estava lá, estendido, como numa cama de cirurgia, como quando a gente toma aquela anestesia geral que a gente apaga. Já aconteceu isso comigo uma vez, quando eu era criança, tomei uma anestesia geral, apaguei, não vi nada. Só me lembro de ter visto aquelas luzes assim, quando tinha terminado a cirurgia, os médicos me acordando e depois eu dormi de novo. Era mais ou menos esse sono profundo, essa ideia de que o homem seria ali completamente passivo nesse processo, para indicar que a mulher não foi criada para ser dominada como o restante da criação, mas para corresponder juntamente com ele, para caminhar juntamente com o homem. Nesse processo, Augusto Nicodemos vai dizer, em que Deus forma a mulher a partir de uma costela do homem, ela recebe a imagem e semelhança de Deus. O homem recebe a imagem e semelhança divina quando Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Mas a criação da mulher foi diferente. Ela foi feita a partir do homem, e é daí que ela recebe a imagem e semelhança de Deus, sendo, portanto, igual ao homem diante de Deus, em honra, dignidade e valor, pois foi alguém feita exatamente a imagem e semelhança de Deus, assim como o homem tinha feito. A ideia é mostrar, a mulher também é a imagem e semelhança do Criador, porque ela foi tirada diretamente do varão. Assim como Deus havia soprado fôlego de vida sobre o Adão, e na carne, no corpo dele, residia a imagem de Deus, da mesma maneira, a mulher assim seria. Para mostrar, para corroborar essa ideia, existe um teólogo muito conhecido, uma frase que ele fala, que é até uma poesia de fato com relação ao texto. Ele vai dizer, Matthew Henry vai dizer o seguinte, que a mulher não foi feita da cabeça do homem para estar acima dele, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser a sua correspondente, de debaixo do seu braço para ser protegida, e de perto do seu coração para ser amada. Irmãos, a criação da mulher é algo maravilhoso, porque ela traz dignidade, ela dignifica um ser que Deus havia criado para trabalhar junto com o homem, para governar junto com o homem, para que eles pudessem então verdadeiramente cumprir os mandatos de Deus, encher a terra, sujeitar a terra
e glorificar a Deus, obedecer a Deus, terem um relacionamento com Deus. E qual que foi a reação do homem quando isso aconteceu? Aqui é a coisa mais bela do mundo, porque a língua portuguesa, ela não traduz a beleza que está na língua original no hebraico. Aqui foi feito então um primeiro poema que existiu na face da terra, de verdade. No meio de toda aquela prosa, no meio de todo aquele relato, daquela narrativa, existe ali aquele momento de poesia. Quando Deus leva a mulher, quando Deus acorda lá o Adão do sono profundo, e ele então mostra o ser que ele havia criado, a imagem e semelhança de Deus, ele então faz uma poesia. Ele expressa a sua adoração a Deus, ele expressa a sua gratidão pela mulher que ele havia criado, pela companheira, porque ele estava se sentindo solitário. E então Adão diz: aí sim, agora sim, é exatamente esta expressão que eu estou dizendo, agora sim, eu tenho uma pessoa que me olhe nos olhos, alguém que vai caminhar comigo, alguém que juntos nós vamos conduzir todas essas coisas, agora sim. E ele vai dizer: eu vou chamar você mulher, porque você foi tirada de mim. Luciano, passa lá para o ponto 4, naqueles dois, aqui ó, irmãos, veja bem, né? Aqui a ideia do hebraico é fazer um trocadilho de palavras aqui, né? Homem na língua hebraica chama ishi, mulher chama-se ishá. Ou seja, a ideia de uma continuação, um complemento ali, entendeu? A ideia do hebraico é fazer esse jogo de palavras para mostrar o quê? Que a mulher veio do homem, que os dois são humanidade, que os dois são verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Pode voltar lá, irmão, por gentileza, onde estava. E aqui ele vai dizer: osso dos meus ossos, carne da minha carne. É um poema que mostra a satisfação, alegria, companheirismo que Adão estava sentindo naquele momento pela criação da sua esposa. E aqui então, irmãos, por fim, a última cena que mostra o epílogo deste relato, aqui vai dizer então que Deus estabelece o casamento para a humanidade. Depois de Adão ter feito essa poesia, partindo de subjetividade maravilhosa, né? Sentimento, emoções, veja que não faz sentido a gente ter vindo de um ancestral que era ainda muito rústico nessas questões, segundo as teorias da evolução, mas um homem que sentia, que pensava, um homem que tinha intelecto, emoção, e ele expressa isso ao criar, ao ver a esposa que Deus havia criado. Então, aqui nós vemos então o estabelecimento do primeiro casamento. O primeiro casamento que aconteceu na face da terra não teve pompa e circunstância, não teve carruagens de ouro, não teve cavalos brancos, não teve casamento como contos de fada. Foi maravilhoso, porque foi a simplicidade de Deus aqui, destacando, mostrando de fato a alegria do homem e da mulher. Veja o que diz os versículos de número 24 e 25. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E é interessante que ele faz aqui, ele tem dois propósitos específicos, como eu disse a vocês, aqui para falar do casamento, dessa instituição divina. O primeiro propósito é estabelecer o casamento para o bem do gênero humano. As três palavras aqui do versículo 24, deixará, se unirá e tornarão-se uma só carne, elas são muito importantes para o entendimento do que é o casamento verdadeiramente hoje em dia. Nos dias de hoje a gente vê assim que o casamento perdeu o seu significado. Ele foi reduzido a apenas uma questão de romantismo, de sentimentalismo, de sentimento, ou então apenas como uma convenção social, um mero retrato social. Irmãos, veja o que diz aqui. Primeiramente ele vai falar: deixará o homem, pois, o seu pai e a sua mãe. A ideia aqui é da priorização deste relacionamento. A partir do momento que o homem se casasse, a prioridade dele não era mais os pais,
não era mais a família, aquela família genitora que o gerou, mas é o relacionamento dele com a sua esposa. É a ideia daqui que o homem, ele tem de deixar financeiramente, deixar emocionalmente, psicologicamente. Ou seja, não estou dizendo aqui que o homem tem que abandonar os pais, não vê-los, não ajudá-los, não tratá-los na sua velhice, não é isso. Mas ele tem que se desvincular emocionalmente, ele tem que passar a ser agora o verdadeiro cabeça do seu lar, o verdadeiro chefe da sua casa. E aqui então Moisés está dizendo, a instituição do casamento que Deus quer é essa: o homem deixando a sua família, levando a sua esposa para ficar junto com ele, cuidando dela. É como nós vamos ver aquilo que Paulo vai dizer com relação ao papel dos homens, ali em Efésios 5, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. É um papel distinto de liderança, exercendo essa liderança em benefício da sua esposa, em benefício da sua família. Em segundo lugar, ele vai falar ali, e se unirá. E aqui, meus irmãos, é algo maravilhoso, porque essa palavra unir, ela é a primeira palavra que vai falar sobre aliança em Gênesis, sobre pacto. E essa ideia, por isso que nós temos essa ideia de que o casamento é um pacto que é estabelecido entre um homem e uma mulher. É um pacto que é feito de fato, é uma aliança que eles estão fazendo para toda a sua vida. Uma aliança que é indissolúvel, que não se dissolve por qualquer coisa. E ele fala, se unirá, e traz essa ideia, como nós vamos ver depois no Antigo Testamento, de amor sacrificial, de companheirismo, de harmonia, de estarem juntos. E aqui, por fim, se tornarão uma só carne, ou seja, amizade íntima marcada pelo relacionamento e companheirismo, e também pela intimidade sexual. A ideia é que assim como Deus tirou uma costela, um pedaço de carne de Adão, essa costela volta para ele, só que de outra maneira. Eles se tornam novamente uma só carne. Entende? A ideia da comparação aqui que Moisés está fazendo com esse texto é isso. É mostrar a intimidade, o relacionamento harmonioso, o companheirismo, a amizade que deve existir entre marido e mulher. A base para o casamento é deixar, se unir e se tornar uma só carne. Aqui, de acordo com Moisés, de acordo com o próprio Senhor Jesus Cristo, em Marcos, quando ele vai dizer, vocês não ouviram isso desde o princípio? Deixará, pois, o homem a sua mãe e seu pai, se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne, e o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus Cristo vai validar essa palavra de Moisés. O apóstolo Paulo ainda vai expandir um pouco mais esse ensinamento de Cristo ali na carta aos Efésios, como nós lemos. A ideia, meus irmãos, aqui é um casamento que existe para glorificar a Deus. E por fim, o segundo propósito de Moisés ao fazer essas considerações foi confrontar as culturas pagãs da época. Veja, Israel ele estava saindo da terra do Egito. Os egípcios não tinham essa concepção de casamento. Os egípcios tinham uma visão distorcida sobre sexo, sobre família, sobre casamento. Muitas vezes, muitas práticas promíscuas eram toleradas e eram praticadas, talvez pelos egípcios e também por aquelas 7 nações cananeias em que Israel teria de conviver ali ao seu redor. E havia muita prostituição cultural, adultério, poligamia, relações homoafetivas, bestialismos, coisas que a palavra de Deus vai mostrar depois que não condizem de fato com o estabelecimento do casamento, que é monogâmico e heterossexual. Os valores que os israelitas haviam aprendido no Egito não eram os mesmos que norteariam a sua vida, a vida do povo redimido de Deus quanto à família e à sexualidade. Aqui Moisés está querendo mostrar pelo relato da criação, nós pensamos assim.
Nós, enquanto povo de Deus, pensamos desta maneira. Finalizo, meus irmãos, esta pregação trazendo aqui especificamente quatro aplicações para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o valor e a singularidade da vida humana. Irmãos, a criação do homem e da mulher destacam que não somos produtos de uma macroevolução, que não somos produtos de um acaso, mas ela foi feita de forma pessoal, assim como o nosso Deus, a quem nós cremos e confiamos, Ele é pessoal. Assim como Deus que nós adoramos é 3 em 1, relacional, assim homem e mulher, eles receberam esse atributo da parte de Deus, por serem feitos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos ancestrais do mesmo tronco ali que era comum entre o homem e o macaco, que gerou o homem e gerou o macaco. Nós não somos, nós somos criados de uma maneira distinta, com subjetividade, com intelecto. Não faz sentido que o nosso intelecto, a nossa alma, ela seja um processo de simplesmente neuroquímico, que foram aí gerados por anos e anos de evoluções, ou de adaptação ao clima, adaptação a regiões geográficas. Não faz sentido. Nós recebemos algo que nos difere dos demais animais. E aqui, meus irmãos, eu digo que os animais, eles devem ser tratados com toda a integridade possível, não para serem pisoteados, machucados. Nós não podemos lidar com o meio ambiente de uma forma irresponsável. O ser humano não foi criado com essa prerrogativa, mas com a prerrogativa de glorificar a Deus, de exercer domínio amoroso, íntegro sobre toda a criação. A vida humana é valorizada por Deus, irmãos, porque nós recebemos a sua imagem e semelhança. E o que dizer, meus irmãos, deste texto, em dias como nós estamos vivendo? Legalização do aborto. O aborto é completamente contra tudo isso que nós falamos. O aborto, ele é completamente contra a esse princípio criacional de Deus. Deus valoriza a vida. Não é uma ironia que no mês onde nós fazemos uma campanha, Setembro Amarelo, para valorizar a vida, valorizar as pessoas para que elas valorizem a sua vida de fato, não atirem, procurem ajuda quando acontece alguma coisa assim, procurem ajuda. Não é uma ironia que nesse mesmo mês, a primeira-ministra lá faz um voto realmente a favor da legalização do aborto. Deus valoriza a vida, meus irmãos. Deus valoriza a vida. A vida é uma dádiva de Deus e ela deve ser vivida de acordo com o propósito de Deus. Em segundo lugar, eu destaco aqui a singularidade do trabalho. O valor e a singularidade do trabalho. Trabalho não é produto da queda não, gente. Trabalho não é produto ali do momento caído, onde o homem tinha que ir lá trabalhar a terra com muito suor, com muitas coisas assim. Não. O trabalho, de fato, ele honra a Deus, ele glorifica a Deus. Deus criou o homem para poder exercer os mandatos, juntamente com ele, o homem e a mulher, para exercer esses mandatos. Em terceiro lugar, eu destaco aqui o valor e a singularidade da mulher. Veja que este texto não apenas nos mostra sobre a excelência de Deus, o caráter de Deus na criação da mulher, mas mostra como o homem deve tratar a mulher. E sejamos francos, em dias de violência doméstica, em tempos em que homens agridem mulheres psicologicamente, agridem fisicamente, emocionalmente, irmãos, esse texto nos salta ao nosso coração como algo muito precioso. Nós temos de valorizar aquilo que Deus valorizou. A mulher foi criada por Deus para ser a companheira idônea do homem, para juntamente com ele governar. Ela exerce um papel no lar, ela exerce um papel na sociedade, se assim Deus a chamou para isso. Nem todas foram chamadas para trabalhar fora, desenvolver uma vocação, uma profissão, mas existem mulheres que foram chamadas e vocacionadas para tal, e nós precisamos ver isso.
Deus aqui nos mostra como o homem deve tratar com amor, com carinho, com integridade, dando a sua própria vida. Por fim, falamos aqui sobre o valor e a singularidade do casamento. O matrimônio é uma instituição divina que deve ser levada de modo muito sério, piedosamente. Nós não podemos casar e descasar assim por qualquer coisa. Existem aqui, pela palavra de Deus, preceitos que nós precisamos observar. O casamento ele deve ser vivido, deve ser monogâmico, heterossexual. Irmãos, nós não devemos pensar como o Egito, como aquelas 7 culturas, deixar que os padrões secularizados de casamento moldem a nossa mente, mas devemos nos governar de fato pelo casamento de acordo com a palavra de Deus. Jesus enfatizou isso. O casamento existe para o bem do gênero humano, mas sobretudo para mostrar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Eu não diria para vocês que o casamento perfeito foi de Adão e Eva, porque como nós vamos ver aqui, o autor fala que eles estavam nus, certo? Que eles não tinham vergonha um do outro, coisa que apenas um relacionamento conjugal pode proporcionar, intimidade, sexualidade. A queda vai mostrar, vai desconfigurar isso um pouco, como nós vamos ver no capítulo 3 na semana que vem. Mas o casamento perfeito ainda está para acontecer. E não é de um príncipe humano, de uma princesa humana, mas é verdadeiramente do Rei dos Reis, com a sua noiva adornada, que é a igreja. Todos os casamentos que existem na terra são celebrados, eles refletem em menor ou maior grau esse casamento de Cristo com a igreja. Irmãos, nós ansiamos o dia em que Cristo virá como um noivo adornado, na sua carruagem, no seu cavalo, e encontrará a sua igreja, o seu povo, e a limpará de toda mancha, de toda ruga, de toda sorte do pecado, e te apresentará ela para si mesmo, santificada diante de Deus. E então haverá o último e célebre casamento de toda a existência humana. Concluo com um pequeno poema que eu gostaria de trazer para os irmãos, realmente para a gente refletir neste texto, que foi escrita por uma reformadora da igreja no século XVI. Diz assim: quando finalmente a este Senhor, Adão, todos os animais vieram, ele conheceu suas naturezas e deu a cada um seu nome. Ele viu com um olho que difere agora daquele pelo qual nós o vemos, pois o nosso olhar cai sobre a pele e não conhece o que faz as coisas serem. Mas ele tinha uma visão mais clara, uma imagem do interior, por assim dizer, pela qual imediatamente podia compreender sua essência e sua natureza. Ele viu os animais em pares, mas ele mesmo estava sozinho, e embora procurasse sua companheira, nenhuma estava com ele para ser conhecida. Ela não estava e não veio até que Deus desejou que uma esposa adequada fazer para ele, adorná-la com a sua imagem, para que em casamento ela pudesse tomá-lo. De um, Deus fez 2, e desses 2, novamente fez um. Quando o homem a vê, ele conhece também a sua própria carne e os seus ossos. Deus, portanto, deseja que todo homem chame a sua esposa de mulher e a ame mais do que pai e mãe, como sua verdadeira companheira. Finalizo esta mensagem agora. Que Deus assim nos ajude. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te somos gratos, ó Pai, pela alegria que temos de poder compartilhar a vida com o nosso cônjuge, porque o Senhor foi bondoso ao nos trazer, Senhor Deus, a nós homens, uma esposa. Ó Deus, o Senhor foi bondoso a trazer, ó Pai, as mulheres, o marido. Sabemos que isto vem da Tua mão e procede de Ti. No entanto, Senhor, sabemos que no mundo caído, os relacionamentos não são perfeitos. Os relacionamentos carecem, Senhor Deus, de tantas coisas.
Há tantas pessoas, ó Deus, que não nasceram com este dom do casamento, como o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus vai dizer, e também encontram felicidade, Senhor, em Ti como verdadeiro noivo, na Tua igreja, Senhor Deus, como aquela que abraça, como aquela que acolhe. Que o Senhor abençoe também, Senhor, aqueles que não foram dados ao casamento, mas, ó Senhor, que eles continuem desfrutando da verdadeira alegria que o Senhor proporcione a cada um. Obrigado, porque o Senhor assim nos deu, Pai, para podermos ter alegria em Ti e para podermos cumprir os nossos propósitos espirituais, ó Deus, criacionais, ó Deus, estabelecidos pelo Senhor. E nesse instante, nós pedimos ao Senhor que o Senhor traga conforto ao coração do teu povo, daqueles que enfrentam crises no casamento, daqueles que tiveram duras decepções, ó Deus, e até rompimentos, que o Senhor traga conforto por meio da sua graça e por meio do seu Espírito, que o Senhor ajude-nos, Senhor, a esperar em Ti, para encontrarmos verdadeiramente uma esposa, um marido que seja do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.